Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no segundo livro dos reis de Israel, Segunda Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 7. Que tem por epígrafo: Eliseu prediz abundância de víveres. Amém? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Essas são as palavras de Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Eliseu é homem de Deus. Eliseu é o sucessor do profeta Elias, o tisbita, conhecido como o leão dos profetas. Eliseu, ele é companheiro de Elias. E Deus fez uma promessa a Eliseu, dizendo que sobre ele daria a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Eliseu acompanha a trajetória do profeta Elias, e Eliseu recebe a árdua missão de profetizar na ausência de Elias. Eliseu recebe de Elias uma túnica, Eliseu recebe de Elias uma capa, que fala a respeito da transição da unção, da capacitação de Deus sobre a vida dele. Mas Eliseu, ele era criador de boi. Eliseu era uma pessoa rurícola, cuidava de juntas de bois. E Elias passa a sua capa e diz: deixa tudo e me segue. E o que eu acho lindo nisso é que Elias faz uma chamada para Eliseu, mas não dá a direção. Ele diz: você vai ter que me seguir. E o que eu acho mais maravilhoso ainda é que Eliseu tem uma fé, que Eliseu não indaga para onde, quando, como vamos fazer, não. Ele simplesmente segue o homem de Deus. E quem segue a direção de Deus recebe sobre a sua vida uma unção dobrada, recebe uma prosperidade dobrada, recebe uma direção aguda do Todo-Poderoso. Agora a Bíblia diz que há crise sobre o povo de Deus. E o rei fica atônito, beirando ao desespero. Por quê? Porque os recursos naturais estão se esvaindo, estão se acabando. Os cofres reais começam a minguar. E agora o rei entra em desespero. Por quê? Porque Deus trancou tudo. Porque Deus fechou tudo. Porque Deus queria tratar com o homem na terra
Deus queria tratar com as pessoas para que elas pudessem reconhecer um Deus no céu. Porque quando Deus não está muito, a gente se afasta do Senhor. E às vezes a gente acha que é o nosso braço que faz, que é a gente que pode, que é a gente que age. Aí Deus, meu irmão, Ele fecha o celeiro do céu. Aí a coisa começa a apertar. Aí o homem começa a gemer. Aí as pessoas começam a reconhecer que existe um Deus. O povo é tomado em desespero. Mas o homem de Deus, ele se apresenta no tempo da crise. Você pode dizer isso nessa noite? O homem de Deus se apresenta na crise. O homem de Deus não se apresenta na bonança. O homem de Deus não se apresenta quando tudo vai bem na vida dos outros, não. O homem de Deus se apresenta na calamidade. Por quê? Porque ele é a voz profética para mudar. Depois, meu irmão, que a coisa está bem na tua vida, as pessoas não precisam profetizar que vai bem. Por quê? Porque já está. Tem que profetizar antes. Profeta de Deus, que é profeta de Deus, profetiza no tempo da calamidade. O homem de Deus se apresenta. E ele diz para o rei: não atemoriza o teu coração. Amanhã a essas horas, à porta de Jerusalém, haverá providência de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir. Aí a Bíblia diz que um capitão, cujos a mão direita se apoia o rei. Quando fala a respeito da mão direita do rei, é a pessoa que aconselha o rei. Que era dado o título, a nomenclatura como a mão direita do rei. Era o conselheiro do rei. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com quem você anda se aconselhando. A pessoa que está do lado do rei diz para ele: rei, não vai acontecer. Tem gente que anda ao nosso lado querendo colocar temores e medos no nosso coração. Mas, meu irmão, se você é de Deus, pode ser a crise que for, Deus te livra. Pode preparar o laço que Deus cria o escape. Pode se levantar quem quiser, Deus é com você. O homem aconselha, ele diz: não. Ele diz: ainda que Deus abrisse uma janela no céu, Deus não seria capaz de suprir a necessidade do povo. Olha a visão do conselheiro do rei. Meu irmão, não anda com quem tem visão pequena, porque você se afunda. Não anda com quem limita projeto de Deus na tua vida. Não anda com quem só consegue olhar para baixo. Você tem que andar com pessoas que te motivam, pessoas que tentam te levar para frente, te aproximar de Deus, pessoas que querem ver de fato a tua alegria, a tua vitória, não a tua derrota. Tem pessoas que parecem que se alimentam da nossa lágrima. Tem pessoas que parecem que querem viver a nossa dor. Parece que elas se tornam mais fortes em ver a nossa fraqueza. Mas elas vão passar raiva, porque Deus vai alegrar o nosso coração, porque Deus vai nos favorecer, porque Deus vai nos fortalecer no tempo da crise. Esse capitão do rei é a mão direita do rei. E ele diz: não, Deus não pode fazer. É muita coisa para Deus. Só que ele arrumou um problemão com Deus, irmão. Porque uma coisa é falar de mim, é falar de você. Outra coisa é falar do nosso Deus. Uma coisa é colocar em xeque a minha capacidade e a sua capacidade. Outra coisa é colocar a capacidade de Deus em xeque.
homem de Deus se posiciona e diz: amanhã tu verás diante dos teus olhos, mas do que Deus vai fazer, você não vai tocar. Ei, não coloca a tua mesa pessoas que não creem na tua chamada, que não creem no teu milagre, que não creem na tua vitória. Não coloque dentro da tua casa pessoas que esperam a tua derrota. Pessoas assim têm que ficar do lado de fora. O homem de Deus diz: você vai ver. E não vai demorar muito, é amanhã. E guarda bem o horário, é essas horas. Diga para quem está ao seu lado: a providência vem da onde a gente menos espera. Aí a Bíblia diz que Israel tem 4 leprosos. E eles entram na cidade, começam a perambular na rua. Eles dizem: quer saber de uma coisa? Se a gente ficar aqui, os nossos próprios irmãos vão nos matar. Isso é forte. Porque tem gente que se acha mais Deus do que Deus. Aí Israel tinha uma cultura de montar, paralelo à cidade, uma outra cidade anexa, como um bairro adjacente, chamado Vale dos Leprosos. Então quem era leproso era lançado para esta cidade, para este local, para esta vila, para este bairro. Porque se fosse pego um leproso dentro de Israel, era sentenciado à morte. E eles dizem: se nós formos para o vale, nós morreremos. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também. E o que a gente faz? Vamos de encontro ao nosso inimigo. Vamos conquistar. Se morrer, morremos. Se viver, vivemos. Mas não vamos retroceder. Vamos morrer lutando. Eles vão. Eles não sabem da palavra liberada do profeta. Eles vão ser usados por Deus sem saber. E o que eu acho interessante é que a mão direita do rei não tem novidade. Os súditos do rei não tem novidade. Os príncipes reais não tem novidade. Quem tem novidade, bispo? 4 leprosos. Pessoas que muitas vezes eles não queriam andar do lado. Estavam sentenciando. É quem vai trazer boas novas para o arraial. Vem coisa boa para você, da onde menos a gente espera. Aí eles vão em direção ao arraial. E quando eles chegam lá, Deus já tinha criado um rebuliço. Deus já tinha feito uma confusão no meio do povo, confundindo a mente deles. E eles fugiram às pressas. Aqueles que estavam cercando Israel fugiram. Por quê? Porque Deus colocou uma confusão na mente deles. É para quem crê, tá? Deus vai confundir pessoas na terra para te favorecer nesse tempo. Ó. Criou a confusão. Eles se achegam no arraial e não acham ninguém. E aí eles vão, entram nas barracas, começam a olhar. Irmãos, eles estão há dias sem comer.
há dias sem beber. Eles entram dentro do acampamento e tem uma mesa posta, porque eles fugiram à pressa, deixaram tudo. O alimento está lá. E quando um tenta lançar a mão, o outro diz: não, coloque a mão aí. Mas por quê? Porque Deus trataria conosco. Temos que retornar e compartilhar esta notícia com o povo de Deus. Quando eles voltam para a cidade, quem está lá não acredita. Acha que é uma emboscada. Aí ele fala: então manda um espia lá para ver. E quando chega, está tudo lá. Ei, o que é teu já está preparado. O que é meu está preparado. O que Deus tem para nós já está preparado. Vai vir para nossa mão. Por quê? Porque Deus vai criar confusão na mente deles. Deus vai girar um rebuliço nesse negócio. Deus vai se mostrar na terra dos viventes. Deus vai mostrar o poder dele. Aí vem a notícia. Aí o capitão do rei, ele tem que ver. Ele tem que ver. Aí ele sai em direção ao portão principal, a porta principal. Ele vê de longe a providência chegando. Só que a Bíblia diz que ele é atropelado pelo povo e morre pisoteado. E o texto vai dizer: cumprindo-se assim a palavra de Deus na boca de Eliseu, o profeta. Palavra de Deus se cumpre quando é de Deus. Amém?